E o Supremo Tribunal Federal decidiu pela regulação das redes sociais. Por 8 votos a 3, os ministros determinaram a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Somente André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques mantiveram o dispositivo legal que estabelecia que as plataformas digitais só seriam responsáveis por conteúdos dos usuários se desrespeitassem ordem judicial para remoção do material. Segundo o Poder 360, representantes da Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, disseram em nota que receberam com preocupação a decisão do Supremo e que a mudança traz incertezas jurídicas, além de consequências para a liberdade de expressão. Já o Google informou que ainda está analisando a tese aprovada pelo Supremo e os possíveis impactos. Expressou, no entanto, preocupações sobre como as mudanças podem impactar a economia digital no Brasil. A Advocacia Geral da União, braço jurídico do governo Lula, demonstrou satisfação com o entendimento consolidado pelo Supremo. Em pronunciamento oficial, o chefe da AGU, Jorge Messias, descreveu a decisão como um verdadeiro marco civilizatório. Ele declarou também que o resultado corresponde às demandas apresentadas pela Advocacia Geral da União. Na avaliação de Messias, o Supremo fortaleceu o dever de cuidado das empresas de tecnologia sobre aquilo que circula nos ambientes virtuais. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, comemorou a decisão do Supremo que amplia a censura nas redes. A petista afirmou, abre aspas, as mentiras políticas, a proliferação de golpes digitais, os crimes contra adolescentes e crianças e outras aberrações mostram que a internet não pode continuar sendo uma terra sem lei. Fecho aspas para Gleisi Hoffmann. E conosco hoje no estúdio de Oeste Sem Filtro, o professor, advogado André Marcília, para comentar os principais fatos desta semana. Professor, o principal fato, claro, o julgamento do Supremo que foi encerrado na noite de ontem. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite audiência. Pois é, foi encerrado e a gente agora... Durma-se com um barulho deste. A gente teve uma decisão nessa tese fixada pelo STF, nessa votação, de 8 a 3, que depois se consolidou na tese que eles declararam, uma tese muito ruim, muito ruim. O que está ali dito é que legalizou-se a censura no país. Quer dizer, sempre houve censura, mas ela era tratada com algum tipo de ilegalidade, pelo menos pelos críticos. Agora a gente vai ter que dizer que isso é a regra. A censura agora é a regra. E não só a censura, mas os arbítrios até hoje cometidos, inclusive, por exemplo, pelas decisões do ministro Moraes contra as plataformas, de mandar recado, mandar e-mail pedindo para derrubar este ou aquele conteúdo, como na época da Vaza Toga ficou, esses e-mails ficaram conhecidos. Agora tudo isso é legal, tudo isso é normal, é dessa forma que o procedimento correto e aceitável deve ser feito. O que mais preocupa, o que mais deve preocupar a todos nós é o que eles chamam de dever de cuidado, que é sempre um nome bonito para censura, sempre tem um nome nobre. Dever de cuidado significa que as plataformas devem derrubar os conteúdos proativamente, sem notificação, sem pedido e sem qualquer ordem judicial, conteúdos relacionados a antidemocracia, ou seja, ataque à democracia, e isso é qualquer coisa, hoje em dia a gente sabe, inclusive os crimes que tratam de ataque à democracia hoje pressupõem grave ameaça ou violência. Como é que eu posso entender que no discurso existe violência? Quer dizer, eles pressupõem que nós temos na palavra um ato de violência. Assim eles têm criminalizado as pessoas relacionadas ao processo do golpe e assim eles também vão criminalizar as pessoas relacionadas às redes, as pessoas que se manifestam nas redes. O que mais? Terrorismo, que hoje pode ser também qualquer coisa. Discriminação, vimos aí no caso das piadas do Léo Lins, que qualquer coisa também cabe ali. E ódio, ou como a ministra
Carmen prefere, ódia a mulher que também está ali inserido nesses crimes. Outras coisas mais que estão nesse dever de cuidado, as plataformas já retiravam, como crimes sexuais ou pornografia infantil. Isso as próprias políticas das plataformas já davam conta. Então a gente tem isso. E pior, nessa tese não está claro qual vai ser o órgão fiscalizador das plataformas. Eu tenho dito que a gente vai ter um acórdão Kinder Ovo. Vai ter uma surpresa ali dentro e não será boa com absoluta certeza. Porque não tem como haver o dever de cuidado, não tem como haver a exigência da plataforma retirar conteúdo sem alguém fiscalizando. Quem vai ser? Não tem mais ordem judicial, não será o judiciário, será quem? Então é inviável o dever de cuidado sem o órgão, e o órgão não está dito. Então, ou os ministros passaram o dia discutindo a portas fechadas, o que também não é assim que se faz uma regulação, e esqueceram do órgão, ou eles querem que a gente esqueça do órgão e quando vier a publicação dos acórdãos relativos a esse caso, virá uma surpresa, sem dúvida alguma, muito ruim. Diga, Augusto. Marcília, é o seguinte, se eu fosse dono de uma plataforma, eu faria o seguinte, nada, não retiro nada. Isso obrigaria o Supremo a expedir alguma proibição legal, se ele não gostou da nota. Aí volta-se a situação anterior. O Supremo está pretendendo o quê com isso? E se a plataforma não retirar? Não há nenhuma ordem judicial, ela não retirou, porque ela não viu nada de errado. Existe algum código, alguma lista de coisas proibidas em que se baseia, em que pode se basear a plataforma? Pois é, as plataformas elas vão se basear na abstração. O critério é nenhum. É totalmente subjetivo e a gente sabe a subjetividade é a mãe de toda censura. Então, dentro desse contexto, a plataforma vai tatear no escuro, vai bloquear ou censurar tudo que puder para não ser punida, porque as punições podem ser graves, podem chegar a suspender a plataforma. No projeto que nós temos do próprio governo de organização desse órgão, que existe um projeto em andamento, uma das possibilidades é de se bloquear, suspender, banir uma plataforma sem ordem judicial se ela descumpre certas exigências, por exemplo, que serão... Mas só para completar a pergunta, aí eu encerro a participação aí. Quando nós trabalhávamos na Jovem Pan, veio aquela proibição, não pode dizer que o Lula é amigo de ditadores nem ex-presidiário. A plataforma tem que encarar uma coisa dessas, encampar? Não. E aí? Se isso for publicado, o que vai acontecer agora? Isso também não está claro, quais seriam as punições se ela descumprir essas regras. Então a gente não tem claro, por isso que eu digo que o acordo é que vai ser a grande surpresa. Não está claro como ela vai cumprir esses conceitos totalmente subjetivos, como ataque à democracia e etc., porque não dá para a gente se basear nesses crimes. Existe crime de ataque à democracia, mas esses crimes, eles, enfim, estão sendo tratados de qualquer jeito, são recentes e tratados de qualquer forma no Brasil. Veja a questão da discriminação. A gente entende que piada é discriminatória, então qualquer coisa pode ser. São crimes muito subjetivos. Então os critérios vão ser estipulados no escuro. A plataforma vai escolher os critérios, se acertar, maravilha, vão bater palmas. Se errar, ela vai ser punida. Punida por quem? Por esse órgão que a gente não sabe qual vai ser. Então, não tem nada definido. Essa tese do STF, ela mais indefine do que define. E aí é que vem a pergunta, e se a plataforma não cumprir? Não se sabe, porque também a gente não tem ideia de qual vai ser a punição decorrente do descumprimento. Está tudo vago, está tudo no ar. E exatamente nesse terreno que me parece que a censura ela vai graçar, ela vai surgir e ela vai brotar com mais facilidade, justamente porque não se sabe absolutamente nada a respeito de como vai ser o procedimento. E obrigatoriamente haverá um órgão fiscalizador? A gente não sabe, pode ser que... Não sabemos se o STF entendeu nessa tese fixada que não deve haver, mas se não houver, quem vai fiscalizar? Veja bem, você impõe para... uma autorregulação da plataforma. Mas como é que a própria plataforma vai regular a sua obrigação? Então eu tenho um dever e se eu descumpro eu mesmo me puno? Mas, Marcília, um acórdão é baseado, obviamente, ele só, digamos, alinhava tudo que foi de fato decidido. Ele não pode criar alguma coisa que não foi discutido. Ou seja, nós estamos correndo o risco de ter um acórdão
que vai criar digamos, uma nova sentença, porque tem fatos que não foram apurados, não foram esclarecidos em nenhum dos votos de todos os 11 ministros. Piotr, nós já fizemos isso. O acórdão, o caso concreto, não tem nada a ver com o que eles fizeram. Então, o STF julgou recursos, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo, e a partir do momento em que entendeu que eles eram inconstitucionais, criou as regras, montou a casa. Então, é mais ou menos como se ele entendesse o seguinte, ó, esse terreno aqui está livre porque é inconstitucional, então ao invés de devolver para o Congresso e falar, ó, o terreno está livre, vocês façam o que vocês quiserem. Não, ele foi lá, fez a planta, montou a arquitetura, construiu a casa e agora vai fazer com que a gente more lá dentro. Só para a gente esclarecer, o acórdão seria a sentença proferida por um órgão, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque essa regulação... Acórdão. O acórdão é a decisão colegiada dos ministros. O ponto é o seguinte, tudo isso começou com recursos que subiram ao STF discutindo a constitucionalidade do artigo 19 e do artigo 21. Eles entenderam que eram inconstitucionais e a partir desse momento começaram a criar regras para suprir a falta que a inconstitucionalidade propiciava. E aí é que vem a regulação. Portanto, a regulação ela é completamente inconstitucional.